Salve, prezados ouvintes do Maconhômetro Ciência. Estamos começando hoje mais um programa. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult da Universidade Federal Fluminense. E esse que é um programa de entrevistas que visa ouvir pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo. Essa é a nossa 10ª entrevista da série e hoje nós vamos conversar com o pesquisador e professor Ney Nascimento. Enquanto isso eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos Veríssimo, sou antropólogo do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense. E está junto comigo nesse projeto meu amigo, meu camarada Yuri Mota, também da UF. Salve, Yuri. Muito boa noite, meu velho. Salve, velhote. Beleza? Como é que tá? Vamos aí partir para a nossa 10ª entrevista aqui no Maconhômetro Ciência, né? Esse que é uma proposta e uma parceria entre o Psicocult, que é o núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura da UF, coordenado pelo professor Frederico Policarpo, enfim, que é um subprojeto do INCT-INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, né? Com o Cannabis Monitor. Então, essa daqui, né? Enfim, quinzenalmente a gente se reúne para poder fazer essa parceria, né, e tentar dialogar, entrevistar estudiosos aí dos mais diversos segmentos e áreas do saber, né, e desse modo a gente tentar, de certa forma, contribuir, né, para um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha, sobre a política de drogas na atualidade. Então, a nossa proposta aqui com o Maconhômetro Ciência é tentar compreender a realidade da pesquisa, né, a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. E aí, como você bem disse, Veríssimo, hoje a gente vai receber o professor e pesquisador Ney Nascimento, o Ney, que é professor adjunto de farmacologia clínica do curso de medicina e do mestrado em biociências, ambos aí da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é a UNILA, que fica em Foz do Iguaçu. A formação do Ney, ele é bacharel em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui também o mestrado e o doutorado em farmacologia também pela UFSC. Ele também, aí, em seus empreendimentos acadêmicos, coordena o Laboratório de Neurofarmacologia Clínica, também da Faculdade de Medicina da UNILA, enfim, membro da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. E a experiência, né, de pesquisa dele é na área de farmacologia e neurociências. Então, nosso objetivo aqui é chamá-lo, né, porque o Ney tem pesquisas que envolvem farmacologia, dor, depressão, né, e aí desde 2017 ele realiza pesquisa clínica, né, sobre atividades farmacológicas da cannabis, da ayahuasca, em doenças neurológicas e psiquiátricas, né? Então, contribui ainda mais para essa nossa proposta, enfim, de dialogar, né, com as mais diversas áreas do conhecimento. Boa noite, pessoal. Salve, Ney. Boa noite. Muito bom te receber. Salve. Boa noite, belíssimo. Boa noite, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Eu sou fã há algum tempo do Maconhômetro. Conheci há algum tempo também o Gustavo e a Monique, então estou feliz de participar aqui. Eu acho que vai ser um papo bem bacana. Valeu, Ney. Agradecemos demais aí você ter aceitado o convite para poder trocar uma ideia aqui com a gente. E nessa proposta justamente que envolve a sua profissão, né? Enfim, não só a área da cannabis e tal, mas a gente falar um pouco disso na área da ciência. Então, essa é a proposta aqui do Maconhômetro, né? Espero que você, enfim, tenha uma boa estadia aqui com a gente. Beleza? Com certeza. Então vamos embora começar? Vamos lá. Bom, Ney, então a gente gostaria de sugerir esse começo assim, com você falando um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi, né, essa sua trajetória até você se tornar um pesquisador na área da cannabis no Brasil. Beleza. Bom, eu sou farmacêutico, né, como o Yuri me apresentou, formado em Florianópolis, pela Federal de lá. Na verdade, eu fazia, antes do meu primeiro curso, foi administração e de empresas, mas hoje eu vejo, na época eu não tinha essa visão, que eu saí da administração porque eu não via método na administração, não me convencia. Estava numa época de empreendedorismo e lia muito o CSA, exame, essas coisas assim,
mas é muito questão de, não se usava a expressão naquela época, coach, né? Mas é o guru disso, o guru daquilo, e eu via que não tinha consistência em muita coisa, e pensei, prefiro sair dessa área para outra. Na época eu vivia com a minha família em Pato Branco, aqui no Paraná, no interior do Paraná, e eu precisava fazer um outro curso que não tivesse em Pato Branco para poder sair de casa. Essa, de fato, foi a primeira motivação. Entre isso, eu escolhi farmácia para sair de casa, e aí passei em Ponta Grossa, no Paraná, passei em Florianópolis, mas daí eu convenci os velhos a me deixar ir para Florianópolis, né? Para ir para a praia. Então, a escolha de farmácia foi aí. Não, essa é a verdade sincera. Foi assim, para sair de casa, depois de uma frustração com outro curso, coisas desse tipo. Mas quando eu chego na farmácia, obviamente eu começo a gostar, e no segundo ano eu estava, né, precisando de estágio, precisando de alguma grana, sempre com uma condição financeira super apertada, e surgiu um estágio no laboratório de fisiologia da universidade, para fazer pesquisa em fisiologia e farmacologia, com o professor Adair Santos, Adair Roberto Santos, farmacologista, que quero mencionar aqui, inclusive, que infelizmente faleceu faz uns 3 meses, o professor Adair, foi meu mentor por vários anos, jovem, com 52 anos de idade. Então, eu sempre, quando falo do Adair, faz pouco tempo, então, uma homenagem para ele sempre. E aí, caí nesse laboratório e comecei a trabalhar com estudos animais, testando drogas e plantas em modelos de dor, testando dor em animais. E, de fato, quando eu cheguei lá, eu me encantei por experimentação, em testar, avaliar comportamento, ver se o ratinho ficava mais depressivo, mais alegre, com dor, sem dor. Isso foi o que me motivou na faculdade de farmácia. Eu fiquei 3 anos nesse estágio, que a gente chama de iniciação científica, né? Começando a fazer pesquisa, acompanhando mestrandos e doutorandos. Então, eu me motivei a fazer mestrado. E aí comecei a fazer mestrado em farmacologia, testando substâncias que o nosso corpo produz, no caso a inosina. Então, avaliando substâncias endógenas que nós produzimos como efeito analgésico e se tinha efeito e como esse efeito existia ou ocorria, né? E aí, com isso, segui mestrado, doutorado, sempre trabalhando com dor, buscando moléculas que pudessem ser analgésicas em modelos animais de dor. E assim fiz mestrado, doutorado, fiz um período de sanduíche na Dalhousie University, em Halifax, Canadá, e depois voltei para o Canadá para fazer um pós-doutorado em neurofarmacologia na McGill University, em Montreal. E aí, então, não trabalhava com cannabis, nem com gente, trabalhava com rato e com dor, mas em Montreal eu conheci o professor Michael Ware, que é um grande pesquisador, referência mundial em estudos de cannabis e dor. É um médico lá de Montreal, trabalha no Hospital Geral de Montreal e trabalhava no meu departamento. E eu comecei a ver palestras dele sobre dor, que é meu campo, mas com cannabis. Então comecei a despertar, puxa, eu posso talvez um dia, se eu for professor, pesquisador, escolher minha pesquisa e trabalhar com cannabis. Interessante, não só pela questão não é algo novo, né? Algo antigo, mas que novo, um velho novo, um novo velho. Comecei a trabalhar com cannabis, comecei a despertar, comecei a estudar, e então quando voltei para o Brasil, em 2016, que aí eu começo a trabalhar como professor aqui da Unila, e decido fundar o meu laboratório, então eu começo a pensar em trabalhar com cannabis e clínica humana, porque na época, quando chego aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos biotéria, não tínhamos experimentação animal. Então, foi também difícil quando cheguei aqui, eu fiquei 15 anos estudando com ratos, trabalhando com ratos. É aquilo que eu sabia fazer como cientista. E quando eu chego aqui, não tem rato. E aí eu penso, o que eu vou fazer aqui? Mas como eu estou dentro dos cursos de medicina, então me associei com o professor Elton, que é neurologista, e nosso colega professor também. Então começamos a trabalhar com cannabis em pacientes, na clínica. Então eu começo a fazer a clínica, de fato, e com cannabis, são 2 coisas muito novas para mim, isso começa em 2017, aqui em Foz do Iguaçu. Então antes, claro, tinha toda a formação de cientista, mas áreas correlatas, né? Então, eu costumo dizer que 2017 para 2021, agora deu 4 anos, como se eu estivesse terminando meu doutorado em cannabis e pesquisa clínica. Então, sou um pesquisador jovem, né, nessa área. Mas foi por esse motivo que de fato comecei a trabalhar com cannabis e com pesquisa clínica. Foi nesse desenho, assim, após despertar isso em algumas palestras de um professor do departamento em Montreal. Valeu, Ney.
Pensando aí justamente nessa transição, né, que você disse, né, dos ratos para pesquisa clínica em humanos, né, eu imagino que aí a gente deva encontrar diversas implicações metodológicas, implicações burocráticas, éticas, né, enfim, que você deve ter tido que se adaptar, aprender a lidar, né. Mas assim, mais especificamente com relação a essa trajetória, né, como que você decidiu pesquisar o tema, né? Você disse um pouco sobre essa experiência que você teve no exterior, enfim, com o professor. E aí, como que era lá? Né? Esse tema já era avançado, as pessoas já debatiam isso de forma muito explícita ou não, né? Como que era a ciência lá com relação a isso? Sim, boa pergunta. Eu estava num centro, nessa universidade McGill, tem um centro Alan Edwards, de pesquisa do predador. Então, é o maior centro mundial de pesquisa com dor, seja básica, pesquisa com animais, ou aplicada ou clínica com humanos. Né? E em relação a cannabis, o Canadá é um dos países de vanguarda, né, para pesquisa com cannabis. Naquela época, em 2012, havia empresas no Canadá cultivando cannabis, né? Já tinha muitos estudos clínicos, já antes disso, o professor Marco avaliando o status de cannabis, o canabinoides, né? E, obviamente, uma sociedade muito mais, vou dizer, evoluída, mas, enfim, muito menos preconceituosa, muito menos moralista, né? Muito menos religiosa, inclusive, e muito mais científica. Isso não tem esse estigma, esse preconceito que nós temos aqui. Então, nós estamos há 15, 20 anos atrás, se eu for comparar isso com o Canadá, em termos de visão, de oportunidade, de facilidade, né? Naquela época, no Brasil, ainda era um pouco tabu trabalhar com cannabis ou fazer pesquisa com cannabis, né? E a facilidade, obviamente, nem falar em financiamento, em estrutura, ainda mais, não vamos nem falar desse momento que a gente vive no Brasil, que a ciência acabou praticamente, né? Mas, obviamente, a visão e o vanguardismo do Canadá com relação a cannabis é muito grande, né? É muito grande e havia muitas possibilidades. O uso medicinal já é uma constante. Na primeira vez que eu fui, em 2011, né? E negócios, enfim, uso adulto hoje permitindo já há alguns anos, né? O primeiro grande país, o Uruguai fez isso a primeira vez, mas um país com 40 milhões de habitantes que descriminaliza e que, inclusive, o governo vende, né? São lojas licenciadas pelo governo. É o governo que vende cannabis, maconha, o pessoal fumando no Canadá. É uma evolução muito, muito grande e um local muito bom para trabalhar e estudar dessa forma. Valeu, Ney. Também queria te sugerir para você falar um pouco sobre como é constituído o campo acadêmico da farmacologia, né? Você tem uma experiência tanto no Brasil quanto no exterior, né? No mestrado, no doutorado. Então, a ideia é essa, né? Falar um pouco sobre a farmacologia como um campo acadêmico de estudos. Sim. A farmacologia por definição, a ciência que estuda os fármacos e suas interações nos organismos, humanos ou mamíferos ou outros, né? Ou seja, o objetivo da farmacologia é avaliar e desenvolver novos medicamentos, mas também estudar e conhecer efeitos de medicamentos, de drogas e qualquer substância. Então, é uma ciência puramente experimental. Você testa drogas, testa as moléculas em pessoas ou animais, ou até hoje em dia, talvez em alguns circuitos em softwares é possível também fazer isso, mas obviamente muito, muito limitado. Então, a farmacologia, em função disso, a farmacologia não é necessariamente uma ciência farmacêutica ou uma ciência médica, né? A farmacologia é uma ciência que o médico aplica, que o farmacêutico aplica, o dentista, o veterinário, né? Então, e outras profissões também. E, de fato, é a maior intervenção, a maior forma que o mundo usa para tratamentos, para curas, né? Vamos pensar em um médico, você vai para o médico tem duas opções para falar, ou três. A primeira questão do médico é, né, aliviar, cuidar e dar atenção. Mas depois ele tem dois tipos de intervenção, vamos brincar na aula, ou a faca ou a droga, né? Ou é cirurgia ou é medicamento. A imensa maioria dos casos, obviamente, pode se resolver ou se auxiliar com medicamento. Não é necessário cirurgia, ou em alguns casos. Então, a farmacologia é a principal ciência de recuperação da saúde. Não vou dizer de promoção da saúde deve vir antes, em termos de qualidade de vida, lazer, bem-estar, tudo isso, né? A nossa medicina, na verdade, é focada na doença, não deveria ser. Mas quando há doença, a farmacologia é a principal forma de você recuperar ou tratar doenças. Então é isso, a farmacologia estuda drogas. Drogas no conceito de droga é uma molécula
que causam uma alteração no nosso organismo, independente se é lista ou ilícita. Isso é uma questão moral e do tempo, né? A gente precisa ver que hoje existem drogas que são listas, amanhã são listas e vice-versa. O nosso organismo é só uma molécula que reage com outras moléculas, né? E é isso que a farmacologia estuda, buscando resolver doenças, tratar doenças, ou minimizar, ou inclusive estuda também, não é muito em imunologia, mas estuda vacinas, estuda método diagnóstico. Então, a farmacologia é essa ciência experimental que busca tratar ou busca prevenir doenças com intervenções químicas, né? E aí isso eu aprendi a fazer com animais e hoje faço, então, questão de pesquisa clínica com humanos. Com animais a gente chama de pré-clínica ou não clínica, né? Mas são duas áreas que precisam estar correlatas. E a gente pode pensar, mas para trabalhar com animais, como o sol é maldoso, né? É uma discussão, obviamente é uma discussão importante que tem que se fazer, tem que ser feita. Por outro lado, é uma situação que necessita. Se nós, como sociedade, decidimos que precisamos buscar novos fármacos para tratar doenças que não são tratáveis, como inclusive Alzheimer, coisa que eu trabalho, nós precisamos estudar. E eu não posso lançar mão, uma questão de discussão, mas pensamos hoje como cientistas dessa área, não posso lançar mão de uma molécula e testar a primeira vez numa pessoa. Eu considero que uma pessoa tem maior valor que um rato, pelo menos desse fato. Então, nós vamos testar em rato, vamos testar em peixe, não sei. Então, é uma necessidade ainda, ao meu ver, utilizar, infelizmente, animais para pesquisa. Mas é um mal que precisa para testar em humanos. Então, tem essa questão, e é um debate interessante, inclusive ético, obviamente, para se fazer nas ciências biomédicas, na farmacologia, sobre isso daí. Mas, ainda hoje, infelizmente, eu vejo como necessário. Show, Ney, valeu. Bom, aí pensando, né, em toda essa aplicação metodológica, ética, né, que você descreveu aqui para gente, você mesmo disse aí no começo da fala, né, que a iniciação científica foi uma das motivações, né, para você começar a se interessar pela área acadêmica. Queria te perguntar, né, dentro dessa ciência da farmacologia, e aí mais especificamente com relação ao seu trabalho, como que funciona o grupo de pesquisa que você coordena, né? Aí eu vou falar aqui, se eu estiver errado, você pode me corrigir, que é o Laboratório de Neurofarmacologia Clínica. Né? Aí, se você puder falar um pouco para a gente, né, como é que é a dinâmica do grupo, como é que funciona, se os pesquisadores são vinculados aos projetos de pesquisa, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, né? É um grupo de orientação acadêmica, enfim, fica à vontade para explorar aí o cotidiano do grupo. Ótimo. Para começar, exatamente, um laboratório de neurofarmacologia clínica, né? Para começar, eu preciso falar que é o lab mais legal aqui da universidade, né? Espero que seja. Mas é um laboratório multidisciplinar, para começo da conversa. Então, nós fundamos o professor Elton Silva, que é neurologista, neurocirurgião, a professora Fabiana, hematologista, a professora Fabiana Aidar, o professor Seidel, que é neurologista também. Então, e nós temos um laboratório de ser clínico, nós não temos bancada, né? Então, temos consultórios, e nós temos, dentro desse laboratório, então, alunos de medicina que estudam conosco, alunos do mestrado em biociências, aí são pessoas que são farmacêuticos, biomédicos, psicólogos, fisioterapeutas, né? E temos alunos de doutorado e pós-doutorado. Então, sim, temos professores e 15, 18, nem sei quantos alunos temos ao todo no laboratório. E o nosso objetivo é neurofarmacologia clínica. Então, testar basicamente canabinoides, ou ayahuasca, também trabalha com ayahuasca, em doenças neurológicas e psiquiátricas. O nosso carro-chefe é Parkinson e Alzheimer, no momento que mais tem estudado. Já trabalhamos com traumatismo crânioencefálico, trabalhamos com luto, com depressão. Vamos começar, ano que vem, pretendemos começar alguns ensaios clínicos com autismo, também com fibromialgia, com osteoartrite, começando a entrar na área de reumatologia. Um professor também reumato se associou ao laboratório. Então, nós fazemos ensaios clínicos ou pesquisa clínicas, séries e casos, mas, enfim, nós buscamos pessoas com essas enfermidades e avaliamos que tem potencial para ser tratada com canabinoides, com THC e CBD, trabalhamos com extrato. A maior parte das nossas pesquisas são com extratos ricos em THC e não em CBD. A gente é fã dos dois, mas a gente é muito mais fã do THC aqui na Unila, então a gente busca mais doenças neurológicas. O THC se mostra com mais potencial do que o CBD, pensando em neuroproteção, pensando em neurodesenvolvimento, em atividade, pensando muito mais em motor, no Parkinson, ou de incremento de cognição na Alzheimer. Então, nós trabalhamos com, basicamente, extratos ricos em THC
fazendo pesquisa clínica. E aí temos professores que orientam, professores que auxiliam e alunos que trabalham e põem a mão na massa de fato. Então, é isso que a gente faz. Então, Ney, quer dizer que maconha também é coisa de velho, né? Eu vi a sua palestra, né? Eu achei muito, muito interessante, muito legal, né? A palestra intitulada, inclusive recomendo aí para os nossos espectadores, né? Está no YouTube a palestra do Ney intitulada A Era da Reposição Canábica está chegando. E aí achei muito interessante, né? Que você começou falando lá das moléculas e tal, né? E que tem dois critérios, né? Que uma é ela fazer efeito e outra é ela não causar danos, né? Ou causar menos danos possível. E aí você fez um panorama e mostrou, né, como é contraditório. Por exemplo, o exemplo que você cita, né, que o paracetamol ele é comercializado livremente e a maconha é proibida e essa série de restrições aos usos terapêuticos, né, aos testes terapêuticos da maconha. Então eu queria falar um pouco sobre essa lida, te pedir para falar um pouco como é que é essa lida, né, de pesquisador, né, nos projetos de pesquisa nos quais você faz parte, né, e toda essa parte de orientação de alunos, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão e tal, como é que isso rola? Porque isso aí que você já falou, né, é sobre o potencial desses tratamentos que a farmacologia vê em doença de Parkinson, em Alzheimer, né, que geralmente, né, eu posso estar falando uma coisa muito senso comum, mas é mais associado a pessoas idosas, né? E como é essa coisa, né, de fazer pesquisa e ter esses achados e como é que é fazer para trabalhar? Uma pergunta com 20 perguntas dentro, né, Vinícius? Vamos lá. Primeiro, maconha é coisa para velho, né? Ou também é coisa para velho. É, nesse peça que você comentou no TEDx, eu não pude colocar esse texto. Fui orientado na época a não colocar. Mas outras palestras eu já uso esse texto. O título Maconha é coisa para velho. Né? E de fato é. E não só, mas obviamente, né? Mas vem no ponto de precisa lembrar do sistema endocannabinoide. Né? Então, todos nós produzimos canabinoides. Nós temos canabinoides, fitocannabinoides da planta, mas temos endocannabinoides que nós produzimos. Todos nós, até eu, você, nossa avózinha também está produzindo canabinoide, que é muito similar à maconha no nosso cérebro. E esses canabinoides que nós produzimos, podemos fazer uma analogia a hormônios ou transmissores, tem uma série de funções fisiológicas. Basicamente, 3 principais funções dos canabinoides que nós produzimos é anti-inflamatório, antioxidativo e neuroprotetor. O envelhecimento, né, e a chance de aparecer doenças relacionadas ao envelhecimento, como Parkinson, Alzheimer, algumas doenças inflamatórias, tem relação muito com isso. Né? Quando nós envelhecemos, os processos de estresse oxidativo, inflamação e morte neuronal, morte de neurônios começam a acontecer. Então, ficamos mais suscetíveis a várias doenças. Os canabinoides, sejam nossos ou da planta, THC e CBD, fazem justamente esses efeitos: anti-inflamatório, antioxidante e neuroprotetor. Protege nossos neurônios, nutre nossos neurônios, inclusive faz com que eles tenham novos brotamentos, novas sinapses. Então, os canabinoides são, de fato, um grande fármaco, grandes moléculas anti-envelhecimento, na minha concepção, né? Que podem nos levar, não à juventude eterna, mas podem prolongar nossa vida e nos dar uma qualidade de vida muito grande. Dessa forma, então, a maconha é coisa para velho, e essa brincadeira precisamos pensar em reposição de canabinoides. E aí eu penso realmente isso. Vou falar nessa palestra. Eu imagino que daqui a alguns anos ou décadas, as pessoas quando chegam aos 50, 60 anos, a recomendação vai ser pequenas doses de maconha todo dia, pequenas doses de canabinoides todo dia, para repor aquilo que a gente não faz mais. Assim como se pensa em reposição hormonal, quando mulheres e homens chegam a uma certa idade, eu penso em reposição canabinoide, reposição canábica, quando a gente chegar a 50, 40, 60 anos, não sei. Então, essa e aí, esse potencial da cannabis, dos canabinoides, passa para tudo, para várias doenças, inclusive como prevenção. Mas como prevenção, eu penso também no Parkinson, ou Alzheimer, mas principalmente o Parkinson, eu vejo muito uma questão de prevenção também, sobre doenças progressivas que progredindo. E então, você tendo um efeito antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor, você vai retardar a progressão dessa doença. A gente tem visto isso com pesquisas com Alzheimer, por exemplo, né? A outra questão que você mencionou, como é trabalhar com isso, ou não sei se é essa a pergunta que eu entendi, é difícil, é fácil, né, em termos de cannabis, são várias limitações,
né? Eu já vi outros pesquisadores comentar sobre isso aqui no podcast também. Muitas limitações, obviamente, porque o Brasil não permite o cultivo. Então, como é que eu consigo? Eu já trabalhei com extratos que as pessoas traziam, extratos não oficiais. As pessoas chegavam na universidade, eu estou tomando isso aqui, vocês podem me acompanhar? Aí eu fazia um projeto e pedia para o CEP, entender ética, se a pessoa está tomando isso, posso acompanhar e posso dosar esse extrato? Com maconha é legal, de fato. As pessoas buscam isso. O acesso é uma limitação no Brasil, né? Estamos estudando, ainda mais com farmacêutico, estudo muito isso, de que vale ter um medicamento a R$ 2.000 na farmácia. Não vale para nada, né? Que país é esse que a pessoa tem remédio se tem dinheiro? Né? A saúde é um direito humano ou não é? Então, isso é ridículo. As pessoas buscam de qualquer forma. E a gente já tem essas pessoas, né? Mas, nos últimos anos, também faz 2 anos, comecei a trabalhar junto com a Abrace. Então, tenho um convênio com a Abrace e a Abrace nos fornece aí um extrato de excelente qualidade, dosado, tudo isso, né? Com dosagem de canabinoides, THC e CBD, e vem trabalhando dessa forma. Mas, mesmo assim, as limitações são gigantes. A Abrace também é sempre uma luta, né, para conseguir trabalhar. Infelizmente, e não só a questão da cannabis, qualquer cientista no Brasil já é teimoso, né? Muito teimoso e na contramão. Ainda mais nesse governo atual, né? Se fosse conservador, digo, estava bom, estava conservando, mas a gente está regredindo, é retrógrado, né? Acabou o financiamento. Então, para qualquer um está difícil. Imagina, então, para quem trabalha com cannabis, está mais difícil ainda. Mas a gente não está aí para desistir, isso vai passar e a gente segue na luta aí e buscando formas de trabalhar. E, inclusive, por isso que eu também penso que quem é um cientista da área de cannabis tem que também ser um ativista, né? A gente não pode deslocar a cannabis medicinal da cannabis social, da guerra às drogas, do higienismo, dessa proibição. Então, tem que ser tudo revertido, tem que ser tudo revogado, né? Eu penso que a gente precisa descansar quando revogar a proibição da planta, né? A pessoa pode plantar ou produzir da forma que existir. Mas também eu entendo um pouco do pragmatismo. Ok, então vamos para um lado, mas obviamente a gente nunca pode... agora tem na farmácia, tem no SUS, tá tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo bem quando resolver tudo isso, inclusive quando houver uma recompensa a todos os povos que têm sofrido por essas décadas com essa proibição, né? É muito interessante mesmo essa pegada, né, do maconha ser coisa para velho. Assim, eu achei muito, muito legal. E tinha gente perguntando aí o título da palestra, né? O título da palestra é A Era da Reposição Canábica está chegando. Diga lá, Yuri, a bola está contigo. Bom, Ney, pensando aí então em toda essa questão que você colocou do sistema endocannabinoide, né, e a interação da cannabis no corpo humano, no seu lado está que você é professor, né, de endocannabinologia, né, na Faculdade de Medicina lá da Unila, e a gente sabe que esse tema, né, da cannabis, enfim, e do sistema endocannabinoide, principalmente na formação dos profissionais de saúde, ainda pouco abordado. Eu, Veríssimo, o professor Frederico Policarpo lá da UF também, a gente participou agora de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, no qual a gente entrevistava os médicos, né? Enfim, partindo dessa metodologia antropológica, a gente entrevistou diversos médicos e apesar da descrição do sistema endocannabinoide ser recente, né, faculdades no exterior, aí como você mesmo apontou, né, já tratam desse tema no currículo e na grade de formação, né, dos médicos, farmacêuticos. Então, assim, a pergunta, né, a direção da pergunta vai justamente pensando, né, nessa disciplina que você é professor e como é de formação aqui no Brasil. E assim, como dele ser incluído, né, na formação dos estudantes de medicina e farmácia aqui no Brasil, né? Então, para tentar resumir, né, como é que estar nesse processo de vanguarda e qual é a importância, né, desse conteúdo ser incluído nos currículos. Excelente pergunta, Yuri. Essa é uma limitação de todo mundo, todos os profissionais, no Brasil, no exterior também, menos, como você falou, porque ninguém estudou o sistema endocannabinoide, né? Eu também, quando eu acabei o doutorado em 2012 até 2012, ou seja, de 2002 a 2012, desde a farmácia até o doutorado em farmacologia, eu não estudei o sistema endocannabinoide também. E é recente ainda essas descobertas, sem contar todo o mesmo da academia, ou da área médica, o estigma que há com isso, o preconceito que há e que ainda há em partes. Então ninguém estudou. Então por que o médico não prescreve? Porque ele não conhece, ele desconhece. Porque o farmacêutico não trabalha com isso, ele desconhece, ele não estudou de fato. E aí ou o médico vai atrás,
estuda, muitos buscam, né? Outros, o paciente chega com um artigo para um médico e fala, doutor, estuda aqui, né? E outros, de fato, não estudam. Ok, mas isso tem que mudar com as novas gerações, né? E aí, de fato, quando que o sistema endocrinológico vai entrar na grade curricular da medicina, da farmácia, dos medicamentos? Eu acho que é uma questão de tempo. Os livros de farmacologia estão começando apenas agora a ter um capítulo sobre o sistema endocrinológico, por exemplo, né? Os principais livros estão começando a ter. Mas nos cursos não se fala sobre isso, fala sobre o sistema colinérgico, serotoninérgico, dopaminérgico, não fala isso. Então, nesse momento, a gente depende de algumas iniciativas pessoais, como algumas professores, como a minha no caso. Eu criei uma disciplina eletiva ou optativa no curso de medicina sobre medicina canabinoide. Mas eu dou isso a partir do que eu já faço. Tenho aulas, tenho pesquisa, tenho extensão, tenho um monte de função administrativa e, além disso, consigo mais uma noite por semana no semestre para dar aula disso. Não tenho um estímulo por isso, não ganho mais por isso, porque não é mais trabalho. Então, não consigo dar todo semestre para todo mundo. Então, poucos alunos conseguem ser atendidos com relação a isso, né? Então, e aí em outros locais também. Então, ainda é uma limitação que pouquíssimas universidades têm essa disciplina. Eu não sei quantas medicina tem no Brasil, eu sei que na Paraíba, curso de farmácia tem, talvez seja aqui a primeira que teve no Brasil como letiva, não sei, mas pouquíssimas tem. Então, as pessoas não estudam, então o médico não se sente seguro para depois prescrever e buscar, embora hoje há muitos cursos extracurriculares, médicos buscando se informar. Mas eu vejo essa grande limitação. E a gente precisa, de forma sistêmica, atingir isso, porque, de fato, o sistema endocannabinoide é um dos principais, não o principal sistema endógeno do nosso organismo. Tá? Metade dos nossos neurônios ou produzem endocannabinoides ou possuem o que a gente chama de receptores, proteínas que recebem esse estímulo. Então, é muita coisa. Então, estudar esse sistema endocannabinoide é a base para a gente tirar esse gargalo, para também desmistificar tudo isso e ter mais pessoas estudando, prescrevendo, ter mais acesso. Então, de fato, isso é uma limitação. Agora, vamos pensar no MEC, como é que o MEC vai estimular isso? Com esse MEC atual? Com o CFM que apoia a cloroquina no momento, né? Depende da política, renovar essa política para botar isso no currículo, inclusive. Então, não há como falar de maconha medicinal, mesmo sendo medicinal, alguém que não quer mexer com política. Não há como falar de maconha medicinal sem falar de política, sem contextualizar a sociedade, né? As drogas e a própria política para colocar no ensino. Então, isso tem que ser... a gente está atrasado, mas eu não vejo alterações, como todas as outras situações, sem atuação política para alterar um caso desse. Valeu, Ney. A gente queria perguntar também sobre como é o trabalho de editor principal de uma revista acadêmica, né, no caso, a Frontiers in Neuroscience, e como é que é a pegada dessa revista que você edita? Sim. Na verdade, eu fui editor, que eu estou acabando agora, uma edição especial da Frontiers in Neuroscience, sobre o sistema adenosinérgico, que foi o tema do meu estudo no doutorado, né? Então, é uma sessão especial da Frontiers que ela convidou alguns cientistas especialistas em algumas áreas para faz um tema temático sobre canabinoides. Teve, por exemplo, aqui no Brasil, o pesquisador Fabrício Pamplona, meu colega, foi o editor. Então, eu fui convidado para ser editor de um tópico especial da Frontiers Neuroscience sobre adenosina, que é um metabólito do ATP e tem várias implicações também, uma substância endógena, tem várias implicações farmacológicas. A gente fez uma edição especial sobre atuações da adenosina ou da inosina e como potencial terapêutico, inclusive uma revisão que eu escrevi com alguns colegas falando do potencial terapêutico também de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e outras da psiquiatria. Então, esse processo é um processo que dá bastante trabalho. Então, você anuncia, vamos ter uma revista que recebe artigos sobre adenosina e doenças do sistema nervoso central. Então, pesquisadores do mundo todo mandam artigos para lá e aí eu convido outros pesquisadores da área para me auxiliar como editor e a gente tem que receber os artigos, avaliar primeiramente, o editor avalia se aquele artigo tem condição de ser aceito para essa revista e se tiver, o primeiro filtro, eu convido outros cientistas também da área para avaliar, fazer um crivo, um pente fino sobre esses artigos e de fato, no final, ver se a gente pode aprovar ou reprovar esses artigos. Então, é um processo bastante demorado, lento, trabalhoso, né? E que às vezes as pessoas também não sabem como funciona, não valorizam esse trabalho, que muitas vezes é voluntário. É um trabalho voluntário que você faz para você ser editor, para você contribuir com o desenvolvimento. E muitas vezes, já aproveitando o tempo,
quem ganha dinheiro com isso é a revista, não é o pesquisador. O pesquisador trabalha de graça, quem manda o artigo manda de graça, eu pago para publicar, e a revista publica, aproveitando o gancho, né? É uma outra questão que a ciência também tem que definir, resolver isso, né? Aí entra a questão de revista que você paga ou que não paga. O trabalho é muito bom, eu sou editor de outras revistas, revisor de outras revistas, uma vez que fui o editor, né? Editor-chefe de um especial. É muito legal, você vê tudo que está acontecendo na atuação também no mundo, mas é um trabalho bastante grande, uma especialidade grande, e que é interessante, mas que você faz sem custo nenhum. Então, mas é essencial fazer isso nesse momento no sistema que nós temos de publicação para a gente ter divulgação científica, né, seja ela qual for. Então, é um trabalho interessante, mas também pesado. Foi um ano e pouco assim de trabalho. Mas ficou uma edição legal, com vários artigos legais sobre esse tema, adenosina e doenças do sistema nervoso central. Bom, você falou um pouco, né, sobre o contexto, né, político, falou um pouco sobre a questão da política de drogas, né, a proibição do cultivo, a Abrace enquanto uma associação que colabora com a pesquisa, né? Então, assim, eu entendi isso como diversos desafios para poder estar pesquisando o tema da cannabis, né? Então, a pergunta vai nessa direção, né? Quais são os desafios de se pesquisar o tema da cannabis na área acadêmica onde você está inserido, né? E se há muito conservadorismo, resistência, oposição, como é isso? Boa pergunta. Bom, são várias dificuldades, né? Para começar, em termos de Brasil como um todo, não só da pesquisa, do acesso, né, que eu falei antes, do acesso do paciente, também uma questão que é o cultivo, né? Enquanto não houver cultivo no Brasil, as coisas não vão se resolver, ponto, né? Eu não acho que importar jamais vai ser uma solução, né? A gente produz tanta coisa, o Brasil pode ser líder mundial em produção e implantação de cannabis, de N formas, o pessoal de Viçosa aí tem muito estudo mostrando que em cada local do Brasil, qual o melhor cannabis para você plantar. Então é absurdo o Brasil não poder cultivar. Vejam que, pensando em ganhar as drogas, né, países que começaram a ter problemas, quando começou a ter problemas internos, Estados Unidos, Canadá, países evoluídos, então vamos legalizar para a gente não ter problema aqui. Então ganhando dinheiro, então gerando imposto, gerando renda, né, reduzindo o tráfico. Nós aqui somos pobres e pagando caro pela cannabis que planta no Canadá. O Canadá fica 6 meses abaixo da neve. E lá os caras gastam muito para fazer estufa para plantar cannabis. E o Brasil tropical comprando maconha no Canadá. Olha o absurdo disso. Eu não consigo botar adjetivo para esse absurdo. Então o cultivo tem que rolar. Esse PL 399 tem diversas limitações, eu sei, mas, como eu falei, a gente tem que sempre avançar, mas também acho que tem que ser pragmático. Vamos para o 399, depois a gente vai para frente. Tá? Então, a limitação é o custo, a limitação é o acesso, que não só se vai resolver com o cultivo. Para você ter uma ideia, eu tenho que com a Abrace, mas a Abrace não vai mais poder fornecer, provavelmente, para o próximo. Estou tendo como conseguir mais estudos. Mas eu já tive que fazer, para você importar, eu preciso pagar R$7.000 em taxa para a Anvisa, para conseguir 2 autorizações. Isso leva meses para eu conseguir importar de outro país, que leva meses. Então, leva em torno de 1 ano e R$7.000 no mínimo para eu conseguir receber algum canabinoide aqui, se fosse fazer de forma legal. Quem consegue isso? Ninguém. Eu já fiz isso uma vez até com o dinheiro do bolso. Hoje não faço mais, que não tinha universidade, mas é essa a situação. Então, é dificílimo, né? Uma outra coisa é financiamento, como eu falei, não só para pesquisas com cannabis, mas para pesquisas em geral. Mas, por exemplo, eu já fui contemplado num financiamento com uma empresa pública do Brasil, que financiou, aprovou nosso projeto de cannabis, e quando foi na hora de financiar, de pagar de fato, não pagou, recuou por questões internas dessa empresa, tá, que tinham editais para isso, por questões ideológicas, que eu fiquei percebendo de pessoas de lá, porque é cannabis, ponto. Né? Então, tem esse outro problema. E a outra questão é a infraestrutura. Como é que eu vou trabalhar, às vezes, da pesquisa clínica, ou pesquisa que tipo de canabinoides eu tenho, como que eu tenho qualidade, né? Os próprios pacientes, e quando importa, estou entrando suplemento, às vezes não sabe, o suplemento não tem controle de qualidade, né? Então, o que tem, qual a qualidade desse produto para fazer pesquisa? Eu não sou totalmente, embora eu pesquise com isso, trabalhe com isso, mas eu não vejo que toda doença tem que ser tratada com cannabis grau farmacêutico. Não precisa isso, até porque a história, as pessoas vêm se tratando há milhares de anos sem esse grau, né? Então, colocar fazer isso no monopólio na mão da indústria e do médico. Esse cannabis faz 10 mil anos que a gente conhece, só chegou aqui porque pessoas estavam no clandestino, né? Porque, inclusive pela ONU, devia ser extinto. Então,
Nós temos cannabis hoje porque pessoas ficaram à margem da lei para cultivar essa planta, né? E hoje que vamos legalizar, vamos permitir só para a indústria e aí a população não pode usar. Mas há doenças que eu vejo que sim, que você precisa ter uma dosagem muito específica, senão vai ter resultado e pode ter problemas. Outras não. Então, depende também da qualidade do produto. Eu penso, pensando em Alzheimer, em Parkinson, pelo menos nosso grupo vai com alguma direção que a dose é importante. Então, você precisa saber a dose, a dosagem para ter efeito bom. Ok. Mas outras doenças, eu diria talvez ansiedade, talvez dor, você tem uma margem maior que você talvez pode fazer em casa, como as associações do Brasil fazem, com menos especificidade ou tecnologia, né? Então, são limitações para pesquisa também. Se você tem o extrato, que qualidade você tem de acordo com a patologia que você vai estudar. Então, como eu falei, são muitas dificuldades em toda a ciência. Tem esses dias o professor Siddhartha, né, no podcast com vocês, falando para fazer ciência tem que ter muito gosto mesmo, senão você não vai fazer isso no Brasil. E, de fato, é assim, né? Mas, de outra forma, eu me sinto hoje, não consigo me ver hoje fazendo outra coisa do que ser professor pesquisador. Eu faço o que eu quero. Eu dou aula do que eu gosto e eu simplesmente faço o que eu quero. Eu tenho um monte de coisa chata administrativa na universidade, tá? Isso me consome algumas horas por semana, mas de resto eu trabalho assim, não tenho chefe, trabalho fazendo o que eu gosto, se ninguém me incomodar. E faço, às vezes, trabalho muito mais do que, de fato, eu devia trabalhar, eu poderia trabalhar para a saúde, para a minha família aqui. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço, apesar de todas as limitações, me sinto muito realizado com isso e vou seguir fazendo, de acordo com a limitação que tiver, eu estou aí para isso e vamos, dependendo das circunstâncias, vai ser mais fácil ou menos fácil, mas a gente vai trabalhar. Valeu, Ney. E quais são as suas referências nessa temática da área do conhecimento, né? Você falou do Siddhartha aí. Quais seriam outras referências? E aí, quando a gente pergunta isso, a gente até deixa o entrevistado livre, se ele quiser também falar de uma referência no campo cultural, né? Às vezes musical, né? Filmográfica, né? No plano geral mesmo, né? Na academia e outra no plano cultural, né? Vou até pegar um livro que estou lendo agora, tem uma boa referência, vou dar uma dica. Mas o professor Siddhartha com certeza é uma referência, né? O Siddhartha não é só um grande cientista, também um amigo, mas ele é um intelectual, né? Ele consegue, uma das poucas pessoas no Brasil que consegue mesclar biologia, neurociência, história, antropologia, economia. Então, muito do Siddhartha acompanha muito ele, leio e vejo no YouTube Siddhartha toda hora para ver se tem coisa nova dele. Mas a minha referência, talvez, como pensando em termos cronológicos, quando eu trabalhava com adenosina, que estava comentando, desde a iniciação científica até o doutorado, era a professora Diana Solnock, uma pesquisadora da Austrália, radicada no Canadá, onde eu fui trabalhar pela primeira vez. Trabalhou muitos anos com dor e opioides, dor e adenosina. Então, é uma grande pesquisadora que foi minha inspiração e li tudo dela durante 10 anos de universidade até virar doutor. E depois, agora com canabinoides, obviamente, o professor Carlino, né, nos deixou há um ano, o professor Michulan, né, também são as referências que a gente precisa ler muito e acompanhar. E sobre drogas, sobre também as drogas, sobre efeitos clínicos ou não, né, eu gosto muito do Carl Hart, puxei o livro que eu estava lendo, esse aqui é o último livro dele, acho que é o último, estou lendo agora, Drogas para Adultos, que tem um preço muito alto. Inclusive, conheci ele no Congresso da Band, em Curitiba, faz 2 anos. Então, é um cara sensacional, né? O cara que estuda e é um cara da neurociência que mostra que as drogas não fazem o mal que nos vendem que faz, né? E ele, como negro, como pesquisador, como prefere, demonstra isso, quanto a guerra às drogas é a guerra contra um povo, não contra as pessoas, e não, de fato, contra as drogas. E em termos de outras referências, sei lá, de literatura, eu não sei, eu lembrei, não sei se você, o Maurício Gaúcho, está falando de Chimarrão, é isso? Eu também, não, mas eu sou Gaúcho, a minha primeira referência, de fato, de cultura, é um poeta chamado Jaime Caetano Brau. Poeta, escritor, e aqui a gente seria um repentista, mas não sou, a gente chama de trovador, né? Mas que faz verso de improviso. Então, o Jaime Caetano Brau é um poeta que eu lia muito desde a infância, da adolescência. Gostava muito também, depois comecei algum tempo, começar a ler muito literatura latina. Garcia Marques, Galeano, gostava muito de Galeano, falava muito de futebol e política, que eu gosto também. Então, de literatura, acho que é muito mais isso aí. Ultimamente lendo também mais questões técnicas, devia estar lendo mais literatura, mas tenho lido pouco ultimamente. Como música, eu vou citar Floripa, Das Aranha, não sei se vocês conhecem, uma banda de reggae, rock, não tem rótulo, mas o Daza, para mim, faz um som que só o Daza faz no mundo. Então, e é um som de Floripa, eles não querem ficar famosos, eles querem ficar em Floripa e fazer o som deles, então
fica a dica, eu acho que o Das Aranha é uma boa pedida, algo que eu, quando eu fui para Florianópolis, com 19 anos, conheci e gosto muito, mas gosto de outros gêneros musicais também. Mas o Das Aranha é algo interessante que eu gosto. Valeu, Ney. Dá pra ver que a Ilha da Magia te tocou, né? É isso aí. Saiu de casa pra isso. Tem informação, tem influência. Legal, cara, legal. Bom, né, então partindo aí para nossa última pergunta, né, e aí depois, enfim, a gente passa a fala aí para as finalizações, mas antes queria te perguntar, porque a gente falou aqui, né, sobre toda a sua trajetória acadêmica, né, desde a iniciação científica até o doutorado, o pós-doc, e aí agora o trabalho que você vem desenvolvendo, né? Pensando em toda essa trajetória, né, todos os percalços, todos os desafios, né, conquistas, vale se ressaltar isso, né? Quais são as dicas, né, que você pode dar para aspirantes a pesquisador, né, estudantes da área de humanas, biológicas, enfim, que se interessam aí pela área das drogas e da maconha em específico? Boa, eu recebo vários e-mails de vários alunos aqui de Foz do Iguaçu, da UNILA, né, de outros cursos também, que tem interesse em trabalhar com cannabis, ou não, mas muito cannabis, até outros do Brasil. Mas para qualquer área, eu acho que inicialmente, de fato, é se informar e buscar, se possível, estágios, iniciação científica, né? Você pode buscar um, pode buscar outro. A pesquisa, você começa a pesquisador quando você começa, de fato, a fazer uma pesquisa. E você tem que estar num laboratório, na universidade. Então, busque o que você quer fazer, manda um e-mail, bate na porta, chega lá e pede estágio voluntário, né? Não tem bolsa, hoje em dia não existe mais bolsa no Brasil, acabou a bolsa no Brasil, tá? Então vai ter que ser nesse momento voluntário, ou se busca esse tempo, às vezes a gente não tem noção disso, e se você puder, muitas pessoas precisam de uma bolsa, né? Eu também precisava quando comecei a trabalhar, mas se você tiver condição de não precisar de uma bolsa, vá de forma voluntária, e o aprendizado que você vai ter, a chance que você vai ter de entender, aprender, puxa, gostei disso aqui, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. É aí. Então, e aí foi para um laboratório, não gostou, vai para outro, né? Quem tem interesse tem que estudar, sentar e não ter vergonha. Eu quando era mais jovem, tinha muita vergonha nos congressos, ver um professor famoso, ficava com vergonha de conversar com o professor. Não tenha essa vergonha. Essa vergonha é uma vergonha idiota, mas de jovem, assim, vai lá e se apresente, fale, todo mundo vai te receber bem. Então, quando vai para congresso também, eu falo muito para os alunos, muitas vezes as palestras, obviamente está, mas muitas que está na palestra, está no artigo, está no livro. O mais importante de um congresso é você conhecer as pessoas, você fazer contato, se apresentar, pedir um estágio, fazer uma colaboração. Então, socializar também, seja na universidade, no laboratório e num congresso, é importante. Então, se quiser fazer pesquisa, leia as pessoas que são importantes, busque se apoiar com pessoas que são boas, que você acha que são interessantes, e aí as oportunidades vão surgir. E, obviamente, não é fácil. Fazer ciência não é fácil, mas se você gosta, siga que vai dar certo. Mas a pergunta é, quem está começando, está na universidade, ou já se formou, quer fazer um estágio, inclusive eu tenho alunos assim, o pessoal já se formou, quer fazer mestrado, não teve durante a graduação nenhuma chance de fazer iniciação científica, ou nem pensava, e hoje se formou, faz 2 anos, não estou conseguindo trabalhar, quer fazer mestrado. Pede um estágio, vai para a universidade, manda um e-mail. Eu tenho alunos que já estão formados, trabalham, e tem 5 horas por semana, 10 horas por semana, vem para o meu laboratório fazer estágio, voluntário para aprender, para depois fazer mestrado. Então, se eu fiz para trabalhar, se eu fiz para ajudar, eu acho que esse é o caminho, e faça o que você gosta. Tem muita coisa para fazer. Não entre no mestrado em algo que é chato para você, que vai ser um saco. Tem muita coisa boa para fazer, então busque coisas que você gosta. Se você gostar, de fato, a coisa vai muito para frente. Então se apresente, peça uma chance, bata na porta. Se não tiver bolsa, vai na raça mesmo, que uma hora as coisas começam a pintar, e é isso aí. Valeu, Ney. Muito obrigado aí pela entrevista. Tem alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de falar? Que às vezes a gente esquece de perguntar também, coisa que o entrevistado acha relevante. Então fica à vontade aí, irmão. Boa. Não, talvez eu gostaria de falar, né? Hoje, pela pandemia, temos limitação de pesquisa, então eu estou limitado a um projeto só nesse momento, que é um projeto com Alzheimer, né? A gente tem um estudo com um paciente com Alzheimer, então com projetos com dados muito bons, um extrato rico em THC, mas com dose muito baixa, melhorando sintomas, chama mnemônicos, sintomas de memória e de cognição do paciente com Alzheimer. E isso nos induziu, a gente está finalizando agora em janeiro de 2022, um ensaio clínico de 1 ano, duplo cego, randomizado com placebo, em associação com a Abras, tá? Com quase 30 pacientes de Alzheimer. Então, nós estamos em janeiro, a gente vai fechar esse estudo, a gente tem esse desenho experimental
em termos de Alzheimer e cannabis, é, até o nosso conhecimento, o experimento mais longo e com maior desenho experimental, mais rígido em termos de cannabis. E a gente tem esperança que o ano que vem a gente possa apresentar alguns dados interessantes mostrando que a cannabis talvez seja o melhor tratamento disponível no momento para o Alzheimer. A gente tem esperança nisso, há estudos com animais que baseiam isso, né? E a gente está finalizando isso, um estudo que a gente tem muita expectativa, uma equipe grande trabalhando, o trabalho começa muito antes, há mais um ano, e em janeiro a gente vai fechar um ano de experimento, que não é fácil, trabalhoso, e eu tenho muita esperança que o ano que vem a gente possa apresentar dados interessantes e que a gente possa propor algo na literatura bem legal de cannabis. Alzheimer é uma doença limitante, a doença degenerativa mais prevalente do mundo, é progressiva e tem apenas 4 medicamentos no mercado que são paliativos, de fato. Nenhum deles trata o Alzheimer nem retarda. E os nossos dados prévios e também outros estudos mais mostram que a canabinoides, THC e CBD podem sim retardar ou até reverter alguns efeitos do Alzheimer. Eu aposto muito nisso e o nosso grupo está nesse estudo e já está pensando em outro estudo ainda maior. Então, a pergunta que não veio, talvez eu poderia falar essa. Eu aposto que uma chance grande dos canabinoides nos próximos anos ser o medicamento número 1 para tratar o Alzheimer. Vai ficar gravado aí, vamos ver se daqui a uns anos se comprova essa hipótese. Bom, galera, esse foi mais um Maconhômetro Ciência, enfim, uma parceria do Psicocult com o Cannabis Monitor, objetivo mais do que alcançado. Enfim, Ney, queria te agradecer, foi um prazer receber você aqui, um papo muito bom. Enfim, você entendeu mesmo aí a pegada do podcast, né? Enfim, a gente falar sobre a cannabis e utilizar isso para poder discutir ciência, a prática científica no Brasil. Então, queria te agradecer mesmo, foi uma honra receber você. Queria agradecer ao Cannabis Monitor, ao Gustavo, que está aqui nos bastidores, né, na produção, ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, ao Psicocult, à UF, ao NILA. E para acompanhar mais de perto a atuação do INEAC, do Psicocult, do Ney, é só seguir a gente aí no Instagram, as redes sociais, @cannabismonitor, @psicocult. E quem puder contribuir para o trabalho do Cannabis Monitor, que também é totalmente voluntário, fortalece um qualquer lá na campanha de financiamento coletivo, que é apoia.se/cannabismonitor. Né? Tudo que a gente arrecada, a gente investe aqui em infraestrutura, né, para poder deixar a informação que a gente traz cada vez mais de qualidade. Ney, muito obrigado. Veríssimo, foi um prazer estar com você mais uma vez. Valeu. Abraço aí. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Abraço.